Ciao Vi, buonasera ragazzi. Olha só, eu já vou começar para a gente poder ir direto ao assunto, tá bom? Então, ó, l'orario em italiano. Começa que horário em italiano a gente não escreve com H. Porque a letra H em início de palavras, na maioria dos casos, né, ou 100% dos casos em italiano, ela é muda. Então, não tem por que existir essa letra H. Então, a gente diz l'orario, sem H e tudo junto. Por quê, Bela? Porque aí a gente vai usar a regrinha do apóstrofo, né? Então, eu não vou dizer lo horário, porque aí eu tenho uma palavra que termina com vogal e outra que começa com vogal. Assim, eu vou sumir com a vogal de lo e juntar ali com um apóstrofo. L'orario in italiano. Va bene, ragazzi, seguinte. L'orario è fondamentale per qualsiasi tipo di comunicazione. O que isso quer dizer? A gente precisa saber o horário para a gente poder marcar compromissos, para a gente poder seguir a nossa vida praticamente, né? A gente, por mais que na quarentena a gente esteja com os horários todos loucos, né, ragazzi? A gente ainda tem ali, a gente segue um horário. Por mais que seja particular, a gente segue um horário e esse horário que a gente sabe conhecer, saber falar as horas, permite, faz com que a gente possa se comunicar muito melhor, né? Com certeza a gente consegue marcar compromissos, consultas, encontrar os amigos, ter um horário direitinho de trabalho, enfim. Tudo porque a gente sabe falar as horas. Então a gente tem aqui, ó. Se hai bisogno di sapere l'orario, puoi chiedere. Todo mundo repetindo aí em casa comigo. Se hai bisogno, essa semana me perguntaram, né, lá na caixinha, o que é bisogno. Bisogno em italiano significa algo que é necessário, é dizer que alguma coisa é necessária. Então, se eu digo, por exemplo, ho bisogno di aiuto, eu quero dizer que eu preciso, eu tenho necessidade de ajuda. E aqui na nossa frase, eu tenho o quê? Se hai bisogno di sapere l'orario. Se hai bisogno di sapere l'orario. Então, qual que é a sua necessidade nesse caso? Sapere l'orario. Sapere l'orario. Então, se você tem essa necessidade, puoi chiedere. Repetindo todo mundo em casa. Puoi chiedere. Puoi é o verbo potere para tu, né? Tu puoi. Puoi chiedere. Isabela, o que é o verbo chiedere em italiano? Chiedere basicamente é pedir, solicitar. Então, quando você quer saber, quando você quer perguntar a hora para alguém, você tem que perguntar em italiano. Que hora é? Que hora é? Que hora é? Singolare. O che ore sono? Che ore sono? Sempre plurale. Que hora é? Que ore sono? E todas essas duas formas estão corretas. Por isso está escrito aí, ó, entrambe le forme sono corrette. Entrambe in italiano vuol dire tutte e due, os dois, né? Ambos. Então eu posso tanto perguntar que hora é ou que ore sono. Ah, Bela, eu posso perguntar, por exemplo, quante ore sono? Por exemplo, aqui em BH, eu não sei para vocês. Comentem para mim, contem para mim como é para vocês. Mas aqui em BH é comum, não é sempre, mas é comum as pessoas falarem assim: quantas horas são? Quantas horas são agora? E eu vi também que acho que em Natal, se não me esbalho, não sei, no norte, eles costumam perguntar que horas tem. Então, que em italiano seria che ore hanno, ou che ore ci sono, né? Que ore ci sono. Mas não, essas outras formas não vão existir em italiano. Para perguntar o horário, a gente vai falar apenas que hora é, no singular, que hora é, ou que ore sono. Va bene? Que hora é? Que ore sono? Então eu posso perguntar agora, se eu quero saber que horas são agora, que ore sono adesso? Que ore sono adesso? In questo momento, no?
Ciao Jess, buonasera, come stai? Jess, nuova aluna, benvenuta! A Rosy anche, buonasera Rosy, non ti preoccupare, benvenuta! E anche Maristela, dai Maristela, benvenuta! Ô, Zanata, nós vamos falar sobre as frações de tempo, pode ficar tranquilo. Pessoal que tá no Instagram pode vir também pro YouTube, que aqui tem um PDF para vocês baixarem, tá? E vocês que estão aqui no YouTube, se não baixaram ainda, pode recarregar a página, enfim, que ele vai aparecer um link embaixo aí para você poder baixar. Sono le 19:14, perfetto mamma. Qua em Brasília, almeno, né? Em vários lugares, imagino que, quer dizer, tenho certeza que são outros horários, né? As minhas irmãs, por exemplo, elas moram nos Estados Unidos. Lá, se não me engano, é 1 hora antes aqui, não sei. Enfim, lá deve ser mais cedo. Enfim, vai variar, obviamente, de lugar para lugar, mas a pergunta é sempre a mesma. Que hora é? Que hora sono? Per rispondere, Isabela, não é rispondere? Não, não é rispondere, per rispondere. Então, atenção à pronúncia desse verbo, né? Rispondere. Per rispondere a queste domande. Então, se alguém chega para você, fala assim, que hora é? Que ore sono? Como que você pode responder? Agora que a gente vai ver, né? Ciao Tamiris, buonasera. Ciao Cleo, buonasera a tutti. Ciao Ferdinando. Pessoal, eu tô aqui no YouTube, tá? Tem um PDF para vocês, se vocês quiserem me baixar. Então, per rispondere a queste domande, dovrai usare questa formula. Sono le. Sono le. Ah, Isabela, sempre eu vou ter que usar sono le para responder? Sim, quando eu estiver falando de um horário plural, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque no português é muito comum a gente só falar o horário direto. Então, assim, que horas são? 7h27, sei lá, 7h14. 7h14. In italiano non è tanto direto così, a gente pode dizer sono le, para dizer o quê? Para a gente dar uma resposta bem completa, dizendo que são as, sono le. Fammi vedere, Pamili, sì. Qui sono le 11:15, brava, perfetto. Le 11 di sera, no? 11 da noite, né? A gente vai falar desse especificador que eu acabei de usar. Tá certinho, Pamili? Eu acho que é Pamili. Se eu estiver pronunciando errado o seu nome, me desculpa. Va bene. Allora, sono le. Então, se eu tenho no horário ali marcando 4 horas, eu vou dizer que sono le 4. Sono le 4. Sono le 4. Se eu tenho no relógio marcando 8 horas, sono le 8, sono le 9, sono le 10, sono le 2, le 3, le 5. Adesso sono le 19, per esempio. Né? Agora são 19 horas. 19. E, Bela, eu sempre preciso usar esse sono le. É bem recomendado, né? Porque se você responde 4, 8... fica meio seco, meio grosso, né? Responde tudo completinho. Sono le. Sono le 4, sono le 8. Para próximo, porque é o italiano, né? E é uma língua, é um idioma, então sempre que tem regra tem exceção também. Quando eu digo que para dizer o horário, para responder, eu preciso usar o sono le. Então, por exemplo, adesso sono le 19:15, più o meno 19:20. Eu uso sempre esse plural, né? Sono le. Mas e se o meu horário for singular? Uai, Bela, existe horário singular no italiano? Peraí, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida no YouTube. Tô abrindo aqui. Perfeito. Ciao, ragazzi. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui pra mim nos comentários, tá bom? Eu tô explicando aqui que existe sim, em italiano, 3 horários que são, como eu posso dizer, singulares. 3 horários que eu digo no singular. E vocês vão ver que é muito óbvio esses horários. Por quê? É l'una,
Então, se é 1 hora, é óbvio que é 1 hora e não são uma, né? Nem no português a gente diz são. A gente diz no português são 2, são 3, são 4, são 5. Mas a gente diz que é 1 da tarde. E no italiano isso vai ser igualzinho. Então, quais são essas exceções que a gente vai usar o é, né? Então, não é só o é luna, mas também eu vou poder dizer é mezzogiorno. Todo mundo repetindo aí comigo. É mezzogiorno. É mezzogiorno. É mezzogiorno. Faz todo sentido, né? Eu tenho a palavra giorno, que é todo esse período que a gente vive. E il mezzo del giorno, que é quando eu tenho ali 12 horas. E eu também posso ter, né, quando é a noite. É mezzanotte. É mezzanotte. Todo mundo repetindo em casa. É mezzanotte. Ninguém falando mezzanotte. Não. Mezzanotte. Mezzanotte. È 1 di mattina, l'1 di pomeriggio. Perfetto, perfetto. Per specificare, para deixar mais específico. É l'1 di mattina. L'1 di mattina, não sei, acho que seria mais luna de sera ou luna de notte, para dizer que é madrugada, né? Se você for pensar, porque quando não é 1 da tarde, é 1 da manhã, mas não é uma manhã assim, la mattina, como o período da manhã. Capito? É como se eu dissesse 1 da madrugada, né? Eu posso dizer 1 da madrugada, mas luna di mattina funciona, porque a pessoa vai entender que é 1 da manhã também. Então vamos seguir aqui, ó. Ah, Bela, e se eu quiser falar, não que é mezzogiorno e nem que é mezzanotte. Agora eu quero falar só que são 12 horas ou que são 24 horas. Aí, como eu tô falando usando números plurais, aí eu uso no plural. Aí eu vou dizer que sono le 12, sono le, então vocês lembram a fórmula do quadrinho anterior, né? Sono le 12 ou sono le 24. Sono le 24. Então, eu só vou usar no singular quando eu tiver a minha expressão. Mezzogiorno, mezzanotte. Mezzogiorno, mezzanotte. Não cambia. E, obviamente, como a gente disse, é luna. Vamos lá para os modos que a gente tem para se dizer a hora em italiano. Então, agora que entra essas partezinhas, essas frases que eu uso para especificar e evitar maus entendidos, né? Porque muitas vezes, por exemplo, a Pamile que me mandou a mensagem falando sono le 11:15. Sono le 11:15. Eu fico sem saber, né, porque agora é noite, eu fico sem saber se sono le 11:15 di sera e ela tá em outro lugar, ou le 11:15 di mattina e ela, da mesma forma, está em outro lugar. Então, a gente vai usar algumas palavrinhas que vão ajudar a especificar, vão nos ajudar a especificar. Mas vamos ver primeiro quais são i due modi, ci sono 2 modi per dire l'ora in Itália. Vocês sabiam que existem 2 formas, são 2 formas de se dizer o horário. Quando eu falo assim, parece mais assustador do que é, porque vocês vão ver que no português a gente também tem 2 formas de dizer a hora. Então, a primeira forma é il sistema delle 24 ore. Então, a primeira é o sistema de 24 horas. O que é o sistema de 24 horas? É quando a gente conta o relógio ali, em vez de parar no 12 e continuar e recomeçar de 1, 2, 3, a gente vai do 12 e continua 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como se a gente fizesse o relógio 2 vezes. Que maravilha, família! É assim que tem que ser mesmo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Ainda mais assim na marra, né, morando na Itália. Então, olha só, useremo i numeri da 1 a 24 per le ore, ovviamente, né? Então, para dizer as horas, vai de 1 a 24. Seguiti dai numeri seguiti, porque as horas são seguidas, pelos números da 1 a 60. Então, não é 60, é 60. Da 1 a 60 per i minuti.
que é bem parecido com o que a gente tem em português, né? Então, no português eu digo, por exemplo, sono le 19 e adesso sono 20 quanto? 19 e 20, fammi vedere, che non so che ore sono adesso. Sono le 19h24. Quase, quase. Eu ia falar 19h25, quase estaria certa. Mas então, ó. Então eu uso 24 aqui agora no português e também no italiano para identificar os minutos e il 19 para identificar o horário. Família, olha só, ela falou que lá são 11 da noite. Então a gente diria que número, se a gente fosse dizer que hora a gente diria no sistema de 24 horas, ragazzi? Coloque aí para mim nos comentários no YouTube. Família disse que lá são 11 e não 11 e um quarto, né? Agora são 11h25 de sera. Que horas são, se a gente for falar no sistema de 24 horas? Que horas sono? Buonasera, Vitor, benvenuto. Eu vou esperando vocês escrever aí, ó. Pessoal respondendo bonitinho, 23. Então, se a gente fosse dizer o horário da família no sistema de 24 horas, eu diria que sono le 23 e 25, le 23 e 25. Então, eu digo sono le, porque é uma hora plural, 23, porque agora eu vou estar usando o sistema de 24 horas, e 25, porque aqui eu estou especificando também os minutos, né? Como que fala? A 1 hora no serviço? Ah, prende-me tra un'ora al lavoro. Seria como me busque dentro de 1 hora no trabalho. Prende-me tra un'ora in lavoro. Va bene, Faria? Acho que se é o que eu entendi da sua pergunta, né? A Valéria respondeu aqui também bonitinho. Sono le 23, bravíssima. Então, olha só, ragazzi. Então, claro aí o sistema delle 24 horas. E agora a gente vai para o sistema delle 12 ore, que é esse o sistema que a gente vai poder lançar a mão, a gente vai poder usar para especificar, para a gente poder evitar maus entendidos, tá bom? Então, useremo i numeri da 1 a 12 per le ore. Então, agora em vez de contar 24, de 1 a 24, de 1 a 12. Ovviamente, sistema delle 12 ore, e da mesma forma eu vou seguir os minutos. Os minutos continuam sendo de 1 a 60, né? Isso não mudou até hoje. Se é necessário specificare, ripetete con me. Se é necessário specificare. Se é necessário specificare. Olha só, não é specificare, specificare. Se é necessário specificare, o que a gente pode usar então? Quais expressões a gente vai poder usar? Di mattina, para dizer que é o período da manhã. Di pomeriggio, aquele período ali mais ou menos entre meio-dia, talvez, até umas 5, 6 da tarde, né? Que é o período do pomeriggio. De sera, um período ali mais ou menos das 6 até meia-noite, talvez, né? Que ele é o período da noite em que as pessoas ainda estão acordadas. E o di notte, que é aquela parte que as pessoas estariam dormindo, né? Então, que seria a madrugada até o dia seguinte, que é quando a gente começaria com mattina de novo. Buonasera, Bruno, benvenuto. No, allora lavoravo, non ti preoccupare. Sono le 11h25 di sera, o di sera, família, va bene? A gente não precisa colocar essa preposição articulada, tá bom? Pode ser a preposição simples, que é di sera, sem o artigo lá. Então, di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte. Então, posso dizer, sono le 4h20 di pomeriggio. 4 porque o horário, sono le porque é plural, e 20 porque sono i minuti, mas eu não quero dizer que são 4h20 da manhã.
non sono 4:20 di mattina, sono 4:20 di pomeriggio, è orario da tarde. Sono le 23, sono le 23:25, sono le 17:25 para ser parlando de um horário específico. Ah, Bela, e aí agora eu quero dizer que sono le 8. Mas eu não sei se é de matina, não sei se é da manhã, não sei se é de sera. O que eu vou falar? Vou ter que specificare. Sono le 8 di sera. Sono le 8 di sera. In questo momento sono quasi le 8 di sera. Quasi, né? Non sono le 8. Sono le 7:30. Sono le 7:30, perfetto. O 19:30. Sì, Bruno. Bruno deu um ótimo exemplo. Adesso sono le 19:30 o sono le 19:30 o sono le 7:30, 7:30. Uma observação que eu acho bem interessante é que em português a gente sempre diz meio-dia e meia. Por quê? É de meia hora, certo? Então a gente não diz meio-dia e meio. Ou até diz, né? Mas gramaticalmente falando não seria o correto. No português seria são 7:30, são 8:30, são 5:30, sempre no feminino. No italiano não existe problema de dizer mezzo, então eu posso dizer sono le 7:30, não vai ter problema. Não necessariamente vai ser 7:30. Eu acho isso interessante que, né, deixa mais flexível, não existe errado. Então é sempre melhor. 19 com doppia N, Bruno, bravissimo, 19 com doppia N. E a mesma coisa vai acontecer quando eu quiser dizer que sono le 3. Sono le 3. E o que eu sei? São 3 di pomeriggio? São 3 da tarde ou são 3 da manhã? Sono 3 di notte. 3 di notte eu tô dizendo da manhã, assim eu quero dizer da madrugada, né? Sono le 3 di notte, são 3 da madrugada. Eu vou especificar, então, usando uma das minhas 4 expressões. Di mattina, di pomeriggio, ripetete come a casa, di pomeriggio, di sera e di notte. Di notte. Passiamo al prossimo. Por quê? É óbvio que nem tudo são flores. Então, a gente tem que observar quais são as particolaridades? Quali sono le particolarità? Justamente, o Zanata, por exemplo, perguntou, e as horas que são frações, né, fracionadas? Como funcionam em italiano? Então, aqui, olha, eu quero que vocês observem primeiro. Esse horário ali, 21:15. Que ore sono? Se eu pergunto para um italiano que ore sono, ele pode muito bem me responder. Sono le 21, sono le 21:15, sono le 21:15. Então, né, dizer ali no sistema de 24 horas, bonitinho. Ele pode dizer que sono le 9:15 di sera, no sistema de 12 horas, mas usando uma expressão para especificar, para deixar mais explícito. Mas ele também, esse italiano também vai poder dizer que sono le 8:15 ou sono le 8:15 di sera, porque só porque ele disse le 8:15 não quer dizer que você já saiba que é de manhã ou uma noite, né? Você pode especificar ainda assim. Sono le 8:15 di sera. 20 meno un quarto. 20 meno un quarto in questo momento è quasi, sono quasi, non 20 meno un quarto. Quase 8 menos um quarto, né? Quase, são quase 7:45. Quase, você pode dizer assim também, é correto. Eu quero saber só se você está querendo dizer desse horário agora, mas sim, é correto dizer dessa forma. Eles usam muito frações. E para uma pessoa que tem dificuldade com matemática como eu, ragazzi, vou dizer que não é fácil não. Mas depois de um tempo a gente pega, ó. Então vamos lá, sempre que eu tiver 15 minutos, então, eu vou poder dizer um quarto. Sono le 8:15, sono le 7:15, sono le 3:15. Eu posso dizer também que é um quarto dopo le 7.
é un quarto dopo le 7, ou seja, tem um quarto de hora depois das 7 horas. É um quarto dopo le 7. Então eu tenho várias formas de usar aí a fração para poder usar. Perfetto, Bruno, perfetto. Sì, si può usare in questo modo, non c'è problema. L'esempio era também dizer, por exemplo, é um quarto. Cadê? Deixa eu voltar aqui. 20 meno un quarto, posso dizer então que sono 3 quarti dopo le 19. Então são 45 depois das 19. Acho que seria muito pouco simplificado, mas também poderia dizer. E aqui eu tenho, por exemplo, 8h30. Que hora é? O que o italiano pode responder? Que sono le 8h30, sono le 8h30, sono le 8h30, sono le 8... Enfim. Ma può anche dire sono le 8h30 o mezzo di mattina, que é para especificar, que é para deixar um pouco mais específico. Tá bom? Lembrando que não tem problema dizer mezza ou mezzo, eles não fazem essa diferença assim. Próxima parte. A partir da 40 minutos. Passou de 40 minutos. E agora, Bela? Como é que eu posso dizer? Que por exemplo, o exemplo que o Bruno colocou, né? Passando dos 40 minutos, ou seja, começa a faltar ali mais ou menos 15 minutos para a próxima aula, para a próxima hora. É possível dire l'orario in questo modo. Então, aqui tem a formulazinha para vocês. É o número delle ore seguenti. Então, por exemplo, agora pra gente são 7 horas, certo? A gente que tá aqui no Brasil, humildemente, são 7 horas. A nossa hora seguinte é o quê? São as 8, certo? Il numero delle ore seguenti, sono le 8. Meno número de minuti mancanti. Isabela, o que são minuto mancante? O minuto tá lá andando assim, meio... Não, não tem nada a ver. Minuto mancante são os minutos que estão faltando. Então, em minuti mancanti são os minutos que faltam. Então, por exemplo, pra gente agora, eu vou arredondar, vou dizer que são 7h40 agora, né? Acho que são realmente 7h40. Então, quantos minutos faltam para as 8 horas aqui pra gente? Mancano 20 minuti, não? Então, como é que eu posso, aplicando essa fórmula para dizer o horário agora? Posso dizer que sono le 8, mas Isabela, são 7 horas. Não, eu quero a hora seguinte. Sono le 8 meno, quantos são os minutos que faltam para as 8? 20. Sono le 8 meno 20. Sono le 8 meno 20. Le 8 meno 20. Então, aqui, por exemplo, eu tenho le 5:40. Le 5:40. Posso dizer, Bela, le 5:40? Sono le 5:40? Pode dizer que sono le 5:40, não tem problema. Mas saiba que é possível que o italiano te responda que sono le 6 meno 20. E aí você vai ter que parar um tempinho para poder fazer essa conta. Sono le 6 meno 20 é o mesmo que dizer que sono le 5:40. Le 5:40. Deixa eu ver aqui que tem uma dúvida. Lo scaffale dietro a 3 è pieno di libri. Vorrei sapere se la maggioranza sono libri di italiano. No, Bruno, purtroppo, soltanto una parte. Qua eu deixo aqui no cantinho uma seçãozinha para os meus livros de italiano, mas aqui embaixo tem alguns outros também que ficam mais escondidinhos. Você só vê esses daqui. Porque senão, gente... Eu não sou tão... Eu queria ser mais organizada, mas não tá 100% ainda. Mas tem alguns livros de italiano, sim. Recentemente eu doei vários livros. Quero doar mais uns outros também, na verdade, porque, sinceramente, gente, livro eu acho que é feito pra girar, né? As pessoas têm que ler e ficar parado, eu acho que não vale a pena. Mas vamos lá. Seguindo pro próximo horário, que tem de exemplo ali. Então eu posso dizer que sono le 10:45... Sono le 10:45, le 10:45, ripitam em casa, sono le 10:45. Mas eu também posso usar esse truquezinho de dizer hora seguinte menos os minutos que faltam. Sono le 11
meno un quarto. Sono le 11 meno um quarto. Então, a minha hora seguinte, nesse caso, são as 11 e os minutos que faltam são 15. Só que a gente viu que quando eu tenho ali 15 minutos, eu posso dizer em italiano, trocar, substituir pela expressão um quarto. Então, sono le 11 meno un quarto. E se sono le 6:55? E se sono 6:55? Se sono le 6:55, cosa posso dire? Posso dire che sono le 7 meno 5. Sono le 7 meno 5. Posso dizer que mancano 5 per le 7. Então, faltam 5 minutos para 7. Mancano 5 minuti per le 7. Manca un quarto per le 11. Então, falta um quarto para as 11, mancano 20 minuti per le 6, faltam 20 minutos para as 6. Tutto possibilità, tudo possível. Tranquilo? Ragazzi, se tiver com alguma dúvida, pode colocar aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, porque não fica aparecendo para mim, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Fammi vedere, agora complicou. Gente, não complicou não. Fiquem tranquilos. Sono le 7:30 di sera. Sì, perfetto. Sono in lockdown dalle 8 di sera alle 5 di mattina. Mamma mia, tristezza. Dai, Vitor. Io capisco, eu te entendo. Te entendo. Lockdown, gente. Perfetto, Lu, estamos todos nós assim, né, em lockdown, dalle 8 alle 5. Não, nada de italiano ruim, gente, só tem aqui um italiano que precisa de um pouco mais de prática e de ser lapidado, tá bom? Vediamo. Dina, não complicou. Eu vou puxar a orelha da Dina. Dina é minha aluna e falando que horário complicou. Não complicou nada, Dina. Vou puxar a sua orelha. Em um quarto a gente pode fazer o quê? Dizer sempre um quarto, né? Que é para indicar 15 minutos, né, Londai? Essa era a dúvida. Que tanto quarto, realmente. É muito quarto, ragazzi, muito quarto. Por enquanto, fammi vedere. Puoi dire manca un quarto? Pode sim, Rose. Manca un quarto. Mancano 20 minuti. Mancano 15 minuti. Mancano 5 minuti. Eu posso dizer sim que faltam esses instantes, esses minutos, sim. Posso doar, Maristela? Que maravilha. Se estiver aqui em BH, pode você parar para vocês mesmo. Per favore. O Vitor já colocou aí, Lu. Per favore é como a gente diz por favor em italiano. Vamos lá, voltando aqui. Sono uscita alla prima ora del giorno. Questa espressione potrei usare? Sì, alla prima hora del giorno para dizer... Você quer dizer nas primeiras horas do dia, né? Logo quando amanheceu? Sì, se é questo senso, se é esse sentido, Bruno pode usar sim, tá? Pode dizer sim. Então vamos lá, para atenção, eu me distraí com vocês e acabei esquecendo aqui, né? Da nossa live. Atenzione, que essas fórmulas, né, que cheio de um quarto aí, um quarto, e mezza, meno, elas são utilizadas geralmente com o sistema delle 12 ore, va bene? Delle 12 ore. Por quê? Porque é o que a gente usa para especificar. Se eu disser sono le 23, você já sabe que é de sera. Eu não preciso dizer que sono le 23 di sera, é quase redundante nesse caso, né? Então, vediamo l'orologio. Como que a gente vai dizer? Aqui tem um reloginho para vocês. Sono le 10, in questo caso, per esempio. E aí eu posso dizer a hora corrente, que é a hora de agora, que eu tô falando nesse momento. Então, sono le 10:05. Sono le 10:10. Sono le 10:15, sono le 10:20, sono le 10:25, oppure sono le 10:30. Esse sempre na hora corrente, né? Ou 10:35 anche, ainda continua, a gente continua contando como hora corrente. A partir dos 20 minutos é que a gente começa a falar da hora seguinte, né? Seguinte, que é a hora seguinte.
Então, aí, nesse caso, minha hora seguente sono le 11, são as 11. Então, sono le 11 meno 5, le 11 meno 10, le 11 meno un quarto, le 11 meno 20, mancano 20 per le 11, manca un quarto per le 11, mancano 10 minuti per le 11, mancano 5 minuti per le 11 e così via. Então, a verdade é que dizer o horário, ele só é mais amplo, você só tem mais opções para falar o horário, e isso é muito bom, imagina. As suas chances de errar são menores, porque aí você tem tantas formas de dizer ragazzi, né? Va bene, andiamo. Seguiamo porque agora tem atividade, né? Peraí, deixa eu abrir para vocês. Attenzione feita, chamada. Vamos lá, para atividade. Deixei aqui, tecnicamente embaralhado, né? Tá embaralhado, digo embaralhado porque não tá em ordem. Mas nós vamos fazer juntos aqui essa atividade, tá bom? Que hora é e que ore sono? Vou dar para vocês aí alguns minutinhos. Pode ir colocando aí para mim em ordem. Que hora é? O primeiro horário, vamos lá, vocês vão escrever aí para mim. Questo horário aqui, ó, né, que vocês estão vendo, o primeiro, eu não vou dizer porque senão eu vou dar a resposta. Eu posso dizer que sono le 10 meno un quarto? Sono le 10 meno un quarto? Não, 10 meno un quarto não é o mesmo que esse horário. Mas posso dizer que é mezzogiorno? Também não. Não posso dizer que é mezzogiorno, porque não é mezzogiorno, não? Posso dizer que sono le 8:30? Ah, Bela, agora você acertou. Agora sim, ragazzi. Primeiro horário aí, então a gente tem o quê? Sono le 8:30. Sono le 8:30. O próximo horário tá fácil que a gente acabou de passar por ele, né? O Davizinho, se diz tchau. Tchau. C-I-A-O, se diz oi em italiano. Tchau. Sono le 8:30, sono le 8:30. É o terceiro, muito bem. E a Rose também já acertou o próximo, que é mezzogiorno. Bravíssima! Aqui é mezzogiorno. E aqui, olha, não é 8:30, né? Não sono le 8:30. Sono le 8:50. Mas, Isabela, não tem 8:50 aqui, não. Então, que horário que eu vou ter nesse? Le 20 meno 10? Le 20 meno 10 não in questo momento. Ah, agora se tá dizendo nesse momento a hora, pode ser. Porque aqui, nesse horário, qual que é a resposta certa, ragazzi? Agora que a gente treinou. Sono le 9 meno 10. Né? Dizer que são 8:50 é o mesmo que dizer que sono le 9 meno 10. Porque eu digo a hora seguinte, que é 9, menos os minutos que faltam para ela. 10. Sono le 9 meno 10. E aqui, quando eu tenho esse número aqui, 19, o 19, a gente já viu aqui que não tem 19, não tem a opção 19. Não funciona le 10 meno un quarto. Mezzogiorno 8:30 já foi. Sono le 6 também não funciona porque não sono le 6. Sono le 5:15? Neanche. Sono le 3:05? Neanche. Le 9 meno 10 já foi. É a nossa última opção. Sono le 7 di sera. Sono le 7 di sera. Aqui eu falei específico, por quê? Porque eu não disse que sono le 19. Porque se eu dissesse sono le 19, eu não necessariamente preciso de usar o di sera. Mas como eu disse 7, eu quero especificar que é da noite, le 7 di sera. E o próximo horário? Questo horário. Questo è molto facile. Sono le 5:15, que eu também posso dizer que sono le 5:1. A palavra que vocês ouviram mais dizer essa noite. Quarto. 5:15. Sono le 5:15. Bravissimi, raga. Sono le 5:15. E qua, questo orario. 9:45.
9h45. Eu não tenho opção 9h45 aqui, né? Não tem opção 9h45. E qual que vai ser a resposta correta em questo caso? Siamo quasi alla 20ª ora del giorno. Hai ragione, Bruno. Siamo quasi. Le 9h45 eu posso dizer o quê? Eu tenho a minha primeira opção, que sono le 10 meno um quarto. Então, de novo, eu usei a fórmula da hora seguinte menos os minutos que faltam. Um quarto, que são os 15 minutos que faltam para a hora seguinte, que são 10 horas. Poi, se io ho 15:05, 15:05, posso dizer que sono le 3:05. Sono le 3:05. Aqui faltou um especificador, né? Eu poderia dizer sono le 3:05 di pomeriggio, para especificar que é da tarde. Aqui, então, se o meu ouvinte escuta dizendo, sono le 3:05, ele pode ficar ali sem saber se sono le 3:05 di pomeriggio, da tarde, ou se sono 3:15, ou 3:05 da manhã, né? Que pra gente seria madrugada, de notte. Esse exemplo para especificar para vocês. E o último exemplo, que é o più facile di tudo, até porque foi o único que sobrou também. Sono le 6. Sono le 6. E sono le 6, novamente, como eu estava dizendo para vocês, sem o especificador de mattina ou de sera, eu fico sem saber se é da manhã ou da noite. Vou passar aqui para vocês verem a atividade. Deixa eu ver, tem uma dúvida. Queria saber uma coisa. Meu nome, como se pronuncia em italiano? Ô, Jonathan, então vamos lá. Em italiano não existe a letra J, né? É a letra do alfabeto estrangeiro. Então, as palavras que em italiano acabam aparecendo ali o J é chamado de ilunga, ou seja, é a letra I alongada. Então, sempre que aparecer um J, vai ter um som de I. Então, é como o time Juventus, então não é Juventus, não é Juventus, é Juventus. Então, seu nome seria pronunciado como Jonathan, como se fosse uma letra I, em vez no lugar do J, da letra J. Grazie a voi, ragazzi, della presenza, muito obrigada. Todo mundo que apareceu aqui. Falar a hora em italiano é até mais fácil, porque você tem mais opções de como dizer a hora. Então, se ficou a dúvida, fala como você diria em português, sono le 8:30, enfim. Então, de início pode parecer desafiador, mas não é, eu juro. Então, quero agradecer a vocês, um bacione, ciao a voi!